Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças, e dê todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu certamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando ele quase morto. Aconteceu que, ao estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim, também um levita. Mas por aquele lugar passou um samaritano que estava de viagem. Chegou e encontrou o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se a ferida, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu ao dono da hospedaria dinheiro para que ele cuidasse daquele homem. E disse: Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus retornou para aquele homem dali e perguntou: Qual desses três você acha que foi o homem que olhou para o seu próximo e estava mais próximo de Deus? E o homem da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o homem da lei. E Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Hoje, no Juntos por Um, nós vamos discutir sobre isso, sobre o bom samaritano. Começa agora o Juntos por Um, a sua companhia, das 10 à meia-noite. Ok. Muito boa noite. Começa agora o Juntos por Um, a sua companhia, das 10 à meia-noite. Sejam todos muito bem-vindos, não é isso, meu querido irmão David Menor? Opa, sem desmontar o microfone não vai não, né? Exatamente, está começando mais um Juntos por Um, sua companhia das 10 à meia-noite. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o programa tá pesado, né, menor? Tá bacana demais, estamos hoje com o quadro Amigos Dialogam. Legal, tava sentindo saudade desse quadro. Juntamente com o querido irmão Sturt e nosso querido irmão Carlos Nascimento. Os caras são besta demais. É isso aí, menor. E hoje eu vou dar incumbência para você apresentar nossos queridos irmãos, viu? Então você fica à vontade para apresentá-los, viu? De novo? Fica à vontade. Não, fica à vontade. Dessa vez eu prometo para você que eu vou deixar você apresentar. Hoje tá o Carlos Nascimento aqui da Igreja Presbiteriana da Barra Funda e o nosso amigo, querido irmão Sturt Portilho, da Presbiteriana da Barra Funda também. Os caras que é estudante, né, da Teologia Reformada. Benção demais. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o que, meu querido irmão David Menor? O bom samaritano. O bom samaritano. Então vai ser realmente um momento de muita edificação aqui que nós vamos ter nessa noite, não é isso? Exatamente. Você que está nos acompanhando aí, pega a sua Bíblia, abre aí Lucas 10, 25 ao 37. Exatamente. É isso aí. Então, bora começar. Primeiro que eu gostaria de dar a oportunidade para meus queridos irmãos dar os seus cumprimentos e falar o que essa parábola representa para vocês, que é à vontade, viu? Eu gostaria de, primeiramente, saudar os irmãos aqui presentes, o Eliezer e o David Menor, que mais uma vez nos convidam para esse papo, onde amigos vão aqui dialogar sobre teologia. Quero cumprimentar também os ouvintes e os internautas que estão aí na conexão da Rádio Estilo, acompanhando programas Juntos por Um. E assim, essa parábola do bom samaritano, ela se tornou um ícone do cristianismo. Inclusive,
esse jargão de bom samaritano é muito usado na sociedade. E ela aqui basicamente vai ter duas perguntas que serão respondidas, que o que nós fazemos para herdar a vida eterna e quem seria o nosso próximo. Então a intenção de hoje é estar respondendo aí essas perguntas. Muito, muito bacana. E ao seu lado nós temos aí ele, Portilho. Stuart Portilho aqui. Dá seus cumprimentos e fale. Eu queria desde já dizer, né? O menor já disse, né? Mas eu queria resdizer o que ele disse. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui para a gente conversar sobre um assunto tão profundo, né? Uma parábola que realmente toca os nossos corações de uma forma muito especial. Então fica à vontade aí para dar suas considerações e dizer que vocês estão em casa. Fiquem à vontade, viu, meus queridos? Boa noite, Eliezer. Boa noite, David Menor. Para mim é uma alegria imensa estar com vocês aqui novamente. Boa noite aos ouvintes, aos internautas. É uma satisfação imensa podermos bater esse papo, compartilharmos da palavra do Senhor, falarmos da grandeza e principalmente dessa parábola, uma parábola que é muito pregada. Já vi diversos significados, diversas interpretações, diversas pregações a respeito dela, né? E pela misericórdia de Deus nós vamos comentar aqui biblicamente. Não temos outro material senão a Bíblia para poder nos auxiliar, nos instruir sobre essa parábola maravilhosa. Que o Senhor nos ajude. Muito, muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. E eu tô aqui com o meu querido irmão, David Menor. Nós vamos discorrer sobre esse assunto. Falando a respeito do bom samaritano, temos novidades aí para contar. Qual a novidade? Em breve falaremos sobre essa novidade, mas eu já gostaria de discorrer o assunto. Você viu que você que está nos escutando pela internet, você viu aí que nós fizemos uma reflexão já baseada no texto e também fizemos uma música em especial, né, Menor? É muito importante a gente... as parábolas, ela tem essas coisas realmente que é lúdica, né, e praticamente instrutiva, né, que Jesus demonstrava de uma forma muito especial certas coisas, né? E eu gostaria de primeiro, antes que nós iniciarmos e falarmos sobre a palavra, por que Jesus tinha necessidade de falar por parábolas? Então, no Antigo Testamento havia uma profecia que ela falava que Cristo iria falar aos ouvidos dos judeus e eles não compreenderiam. Então ali, quando nós olhamos no momento em que os judeus, os fariseus especificamente, acusam Cristo de estar expelindo demônios pelo próprio poder dos demônios, aí entra esse juízo, se assim podemos dizer, essa profecia sendo cumprida, onde Cristo usa parábolas para falar de verdades espirituais acerca do reino de Deus, e somente ouvidos bem atentos seriam capazes de meditar nessas verdades e de fato encontrar a riqueza do ensinamento de Jesus Cristo. Mais alguma coisa a acrescentar, Stuart? Fica à vontade. Só para ficar claro, né? Que parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou uma analogia. Jesus utilizou muito nos seus ensinos e, como nós podemos perceber aqui no texto, para responder a pergunta desse doutor da lei. E, como bem frisou o Carlos aqui, né, até para o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Não tem mais o que acrescentar, para que somente aqueles que estavam verdadeiramente prestando atenção, que eram verdadeiramente discípulos de Cristo, que iriam compreender aquilo que Jesus estava falando, aquilo que o bom pastor falava às ovelhas. Muito, muito bacana. O livro de Lucas, ele tem uma riqueza histórica muito interessante, né? E quando a gente fala de algumas parábolas, principalmente, né? O Lucas, o evangelista, ele tinha essa característica de realmente demonstrar realmente os meandros do que estava acontecendo. E pra gente, antes da gente começar de falar sobre o significado da parábola, tem um contexto aqui que é muito especial, né? Que foi realmente um perito da lei, né? Que se levantou naquele momento. Em algumas versões aqui, eu tô lendo na versão nova internacional, que ele diz assim, para pôr à prova Jesus. Esse tipo de diálogo que ele tinha com os peritos da lei se dava por quê? E por que nasceu esse diálogo aqui? Vamos lá, para começar. Então, você frisou bem desse versículo 25,
essa questão que ele queria pôr à prova Jesus Cristo. Então essa pergunta que ele trouxe dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna, não era uma pergunta sincera. Era uma pergunta em que ele, como doutor, intérprete da lei, cheio de orgulho e autojustiça, queria de fato publicamente expor Cristo. Então ele estava muito certo do seu conhecimento acerca da lei e chamou aí praticamente Cristo para um debate. Exatamente isso daí, né? O intuito dele nunca foi saber de fato ou né, dar atenção à resposta da sua pergunta, e sim encurralar Jesus, expor Jesus publicamente para que ele pegasse Jesus em algum erro, para que tivesse motivos para que eles pudessem acusar Jesus de ser um transgressor da lei. E nós encontramos isso em diversas passagens, doutores da lei tentando encurralar Jesus, e aqui não é diferente. Esse doutor da lei, ele inicia esse debate com essa pergunta: e o que nós faremos para herdar o reino dos céus? Cheio de autojustiça, né, e certo já da resposta, até porque quando Jesus responde ele com outra pergunta, ele de imediato ele responde para Jesus, e Jesus confirma, olha, exatamente, concorda com a resposta dele. Mas não era isso que ele queria ouvir de Jesus, não era o que ele esperava de Jesus. E ele insiste, e na sequência ele faz uma outra pergunta para Jesus. Ele pergunta o que nós devemos fazer para herdar o reino dos céus. Jesus responde ele com outra pergunta, falando assim, o que está escrito na lei? Né? Jesus então ele perguntou, o que está escrito na lei e como você a interpreta? E ele respondeu, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus então respondeu, correto, faze isto e viverás. E prova de que ele não deu a mínima para a resposta de Jesus é que ele, na sequência, ele já fala, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Na verdade, ele não entendeu nada. Ou ele quis, dar uma curralada de Jesus. Jesus estava dando a resposta para ele ali, e ele, cheio de autojustiça, não estava dando a mínima para a resposta de Jesus. A intenção dele era pegar Jesus na curva, né? Como diz o dito popular. Ele queria pegar Jesus numa resposta que pudesse infringir a lei. Entendi. E dentro desse contexto até de uma resposta que poderia infringir a lei, a resposta de Jesus foi uma resposta um tanto quanto básica, né, para o que ele perguntava, né? Ele falou, o que está escrito na lei? Você sendo um perito na lei, você deveria saber o que estava escrito. E ele responde, amarás o Senhor teu Deus com todo entendimento, com toda a sua força, e o seu próximo a ti mesmo. É muito importante a gente situar o nosso ouvinte daqui do que nós estamos falando. Que lei era exatamente essa que o perito da lei estava falando? Do que ele estava falando? Estava falando de qual lei, nesse caso em específico? É interessante a gente notar que essa citação do período da lei é uma citação que os judeus chamavam de Shema, que ela é a combinação de Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 5, falando desse amor que é devido a Deus, e ele ainda adicionou Levítico 19, 18, que traz essa parte de amor ao próximo. Né? Então, Cristo, para dar continuidade a esse debate, perguntou, o que você lê? E esse Shema é algo que os judeus liam em voz alta. Então, eles tinham uma constante repetição de amar a Deus e amor ao próximo. Era recitado diariamente, né? Sim, exato. Então, diariamente eles recitavam. E o interessante é que tanto essa citação de Deuteronômio quanto de Levítico, elas são de fato um resumo dos 10 mandamentos. Porque do primeiro mandamento ao quarto são referentes ao amor a Deus. Então, isso se resume com a citação de Deuteronômio. E os demais mandamentos do 5º ao 10 são referentes ao seu próximo. Então, o fato de amar ao próximo e amar a Deus faz todo o resumo da lei dos 10 mandamentos. Muito, muito bacana. Hoje eu tenho que dizer que hoje o assunto está edificante demais, porque é sempre bom, mano, a gente meditar nesse caso, nas parábolas, porque tem algumas coisas que são de uma profundidade tremenda. Ou seja, Jesus se revelava de uma forma muito especial aos que conheciam a lei e aos que não conheciam.
né? Ele tinha uma proximidade muito grande. E o fato dele falar por parábolas deixa a estrutura e a mensagem muito mais rica. Muito interessante isso que o Carlos falou, porque ele poderia ter simplesmente citado, né, a lei. Mas ele foi muito mais além, porque ele percebeu que aquele homem ali, ele estava querendo colocar ele à prova com o sentido de não aprender, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas se aproximando diante da Escritura sem esse real sentido de realmente querer aprender, né? O conhecimento pelo conhecimento, nesse caso, o conhecimento da Escritura, ele não é válido para edificação. E a nossa intenção de falar de uma palavra tão conhecida, que é tão usada, tão pregada, é justamente para que Deus fale realmente aos nossos corações nessa noite. E nós vamos meditar aqui nessa noite quem é o seu próximo. Nós vamos conversar sobre isso. Então vai ser um assunto muito, muito edificante. Você que está nos escutando, o ouvinte aí, siga o conselho do meu querido irmão aqui de bancada aqui. Acompanhe esse programa aqui, né, menor? Muito interessante você acompanhar conosco com a leitura da palavra, né? Exatamente. Lendo a escrita. E enquanto esse programa, eu vou falar que esse programa é gravado, enquanto esse programa está sendo executado, você pode fazer a sua pergunta. Vai ser muito bacana interagir com você. A intenção de nós fazermos esse programa gravado é para ter realmente um começo, meio e fim, e para que Deus fale grandiosamente ao seu coração. E eu já gostaria de fazer uma pergunta para você, ouvinte, que está nos escutando. Quem é o seu próximo? É fácil chegar nessa definição. Nós estamos aqui no Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Hoje recebendo o Carlos, hoje recebendo o Stuart, recebendo o meu querido irmão David Menor. E nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Não é isso, meu querido irmão? Exatamente. Só dando um gancho aqui no que o Carlos falou. Ele citou Deuteronômios, né? E citou Levítico 19, né? 18. Também tem 18:5 que fala sobre, portanto, os meus estatutos e meus juízos guardarei-vos, os quais observando o homem e viverá por ele. Então ele estava também querendo citar aqui o juízo dele, né, o cumprimento dessa lei do Antigo Testamento. É exatamente isso, né? É importante frisar que Jesus afirma aqui que ele respondeu corretamente, né? Quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com a tua mente. Mas nós não conseguimos cumprir esse mandamento. Nós não conseguimos amar o Senhor dessa maneira, a não ser que Ele nos resgate para amá-lo dessa maneira. Porque esse mandamento ele trata do amor ágape. É um amor que nós concentramos todas as nossas faculdades. Toda a faculdade humana tem que ser voltada para Deus. E nós não conseguimos fazer isso. Então, será que a resposta de Jesus é que se ele tiver obras de amor, por exemplo, ele estava garantindo a salvação para aquele doutor da lei? Porque esse texto, muitas pessoas interpretam dessa maneira. Esse texto de Deuteronômio 18:5, de Levíticos 18:5, é que se você cumprir, você será salvo. E de fato, se cumprir, será salvo. Mas quem conseguiu cumprir a lei de Deus? Entendi. Quem conseguiu cumprir todas as ordenanças de Deus? A Bíblia nos garante que ninguém conseguiu cumprir. Onde nós entramos na questão, né, Carlos, a respeito da salvação, respondendo a pergunta desse doutor da lei, que Jesus disse: você tem que fazer isso. Mas ele, cheio de si, cheio de autojustiça, não reconheceu que ele não conseguia fazer isso. Ele não percebeu que ele não conseguia amar a Deus com todas as suas faculdades, não conseguia amar o próximo, né, como a ti mesmo. E justamente por querer encurralar Jesus, o foco dele, o alvo dele não era a resposta de Jesus. Ele não percebeu, estava cheio de si, ele cheio de soberba, fazendo na mente dele uma pergunta retórica, a qual ele já sabia a resposta, porque recitavam, como diz o Carlos aqui, diariamente o Shema, e eu já sei a resposta, então vou fazer para ver qual que vai ser a resposta desse homem. E aí Jesus disse: você respondeu corretamente, você tem que fazer isso. Na cabeça dele ele conseguia fazer isso. E é muito interessante você falar sobre isso, porque nós vemos que ao longo da caminhada de Jesus, esse tipo de discurso e esse tipo de embate com os escribas, com os fariseus, era muito frequente, né? Era muito frequente. A gente tem outros relatos aí na Santa Escritura que esse tipo de embate era muito frequente. E quando Jesus responde algo que estava dentro da lei,
houve a necessidade desse escriba de fazer uma segunda pergunta. E é justamente sobre essa segunda pergunta que eu gostaria de falar, né? A segunda pergunta, vocês podem ler a parte do texto que fala sobre a segunda pergunta que Jesus fez, aí fiquem à vontade aí. No versículo 28, Cristo deu a resposta, né? Falou para ele, você recitou certo, fazer isto e viverá. A segunda pergunta está no versículo 29, que diz, ele, porém, o perito da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Pois bem, então nós temos aqui a introdução, o que antecede a parábola, como o Sturt já bem mencionou, nós temos um perito da lei, orgulhoso, querendo confrontar a Cristo. Cristo traz a lei para esse debate, e como nós sabemos, a lei ela vem para mostrar o nosso pecado. Então, na verdade, quando Cristo falou, faze isto e viverás, Cristo estava falando para o mestre da lei. Olhe para dentro do seu coração e veja que você não consegue fazer isso. Mas ele, cheio de autojustiça, ele quis trazer para um debate teológico. Naquela época, os mestres judeus tinham uma interpretação de Levítico 19:18, que era a seguinte, você ama o seu próximo, mas você odeia o seu inimigo. Então essa questão de odiar o inimigo dá uma margem muito grande para você só amar quem você quer. Então a Bíblia diz claramente que esse perito da lei tentando justificar-se, ou seja, ele não queria enxergar o que Cristo estava jogando na cara dele, que ele não conseguia cumprir a lei. Então ele tentando se justificar, ele quis trazer o embate teológico para quem é o meu próximo. E aí entra a parábola onde Cristo vai dar uma bela lição para ele, respondendo quem é o próximo e também o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. Muito, muito interessante. Stuart, alguma coisa para acrescentar? Apenas complementando, porque aquilo que eu já havia iniciado, que não é pelas obras da lei que nós somos salvos, porque ninguém consegue cumprir, ninguém conseguiu cumprir. E esse homem não vendo isso, após Jesus trazer isso para o debate, me fez lembrar de Romanos 3:20, que diz, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele. Por meio da lei vem o conhecimento do pecado, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ele não conseguindo perceber que ele não conseguiria amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, ele não conseguia se salvar. E Jesus deu uma notícia triste para ele, você não consegue se salvar. E o orgulho dele não deixou ele perceber. Quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quem são os que estão sãos na raça humana? Não existe. Existe apenas aqueles que não percebem que estão doentes. Então, quando você não consegue perceber, se autodiagnosticar enfermo e doente, enquanto nós não conseguimos enxergar isso, jamais enxergaremos a salvação de Cristo, que é pela graça somente. Muito, muito bacana. Hoje a gente está discorrendo sobre um assunto muito, muito importante. Estamos falando aí sobre a parábola, iniciando uma série aqui, né, Menor? Exatamente. Uma série sobre as parábolas de Jesus Cristo, que realmente traz um crescimento muito grande ao nosso coração. E se você está nos escutando, interaja aí conosco nos comentários, mande a sua pergunta, vai ser realmente um prazer receber você aqui no Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. E nós estamos falando aqui sobre a parábola do bom samaritano. Muito, muito, muito bacana receber você aqui no Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. E falando justamente sobre a segunda pergunta, né, que o perito da lei fez para Jesus, né? Quem é o meu próximo? E Jesus começa a discorrer com uma parábola interessantíssima, né? Uma parábola que realmente traz crescimento aos nossos corações. E eu gostaria que a gente começasse a discorrer justamente sobre essa parábola. A parábola, eu vou fazer um resumo muito simples aqui, e você, se você tiver com o seu texto de Lucas aberto, você pode ler esse texto. A história era basicamente de um homem que estava fazendo uma viagem, certamente uma viagem muito longa, e no meio do caminho ele foi atacado por assaltantes,
Certamente a região que ele estava passando por ali devia ter uma incidência muito grande de roubos, né? A escritura realmente não deixa claro isso. Mas aquele homem é atacado, os assaltantes tiram tudo que ele tinha e ele fica ali ao ponto de morrer. E nesse mesmo caminho passa primeiro um sacerdote da lei e ele não dá atenção para o homem. Em algumas traduções fala que ele passa de lado, né? E também no mesmo local passa um levita. E o levita também não dá atenção para aquele homem. E aí, por último, passa um terceiro personagem, que é justamente o personagem que ilustra, né, a história que nós estamos lendo. O samaritano. E aquele samaritano se compadece com aquele homem, o socorre, dá remédio para ele, coloca ele em cima do cavalo e ele coloca ele numa hospedaria. E ele doa o dinheiro que ele tinha para que aquele homem recebesse os cuidados e se restabelecesse a sua saúde. Por que Jesus usou esses três elementos para demonstrar uma história tão forte assim? Vamos primeiro falar sobre esses três personagens de forma separada. Eu acho que é interessante a gente tratar sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o primeiro personagem dessa história. O mestre da lei, né, que passa no lugar, o sacerdote, né? Por que Jesus usou a figura do sacerdote nessa parábola? A intenção de Cristo em usar uma figura religiosa era justamente, de fato, dar uma lição de moral no perito da lei, né? E o sacerdote era uma figura religiosa, e ele fala que esse sacerdote passou e a palavra do grego original fala que foi propositalmente o desvio dele. Então nós vemos um homem que teoricamente era para conhecer, inclusive, a citação que o perito da lei fez sobre amor, vendo ali um necessitado e passando, desviando propositalmente deste necessitado. Então Cristo, ele de fato traz essa figura religiosa para dentro da sabedoria dessa parábola, começar ali a dar uma lição no perito da lei. Stuart, fica à vontade. Eu creio que um dos principais motivos que Jesus citou esse símbolo da religião judaica, que é o sacerdote e o levita, mas falando especificamente do sacerdote, como o Carlos disse aqui, para dar essa lição mesmo nesse homem, porque se esse homem descia de Jerusalém para Jericó, tudo indica que ele era um judeu, certo? E o próximo, porque o Carlos bem frisou aqui, no Antigo Testamento eles interpretavam a lei que nós teríamos que amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Então quem era o próximo daquele judeu, se não o sacerdote que estava descendo lá? Que era a mais alta patente na religião judaica, sendo o sacerdote. Sendo eles próximos, o que o sacerdote fez foi passar propositalmente de lado para não socorrê-lo. E a figura até do bom samaritano, é importante frisar que o povo judaico tinha o povo judeu tinha o povo samaritano, mesmo eles sendo os judeus também, mas como inimigos, por conta de misturas dos povos, né? E eles viviam em guerra, porque o povo judeu brigava porque o templo tinha que ser em Jerusalém, e os samaritanos diziam que o templo tinha que ser em Samaria. Eles eram judeus, os samaritanos também, tinha apenas a primeira parte do Antigo Testamento, somente o Pentateuco, não tinha os demais livros, e eles eram separados daqueles judeus que viviam em Jerusalém, dos demais judeus que de linhagem, digamos que pura, a qual eles mantinham. Então eles tinham o samaritano como inimigos. Na cabeça, obviamente, do judeu era que ele tinha que odiar o samaritano, na lei do Antigo Testamento. Então Jesus propositalmente usa essas duas figuras da religião judaica, o sacerdote e o levita, e também o samaritano, que eles consideravam como inimigo, que foi aquele que se compadeceu daquele judeu, passando assim os seus irmãos e ignorando eles, né? Sendo que ele havia citado já
propositalmente Jesus havia perguntado qual que eram as leis, e ele parafraseou dizendo que tinha que amar o próximo. É só um adendo para pôr um pano de fundo. Essa estrada que cita aqui na parábola do versículo 30, ela existe até hoje. Né? Então aqui nós temos de Jerusalém até Jericó uma diferença de altitude de 1.200 metros. Essa estrada ela tem uma distância de 24 quilômetros de um ponto ao outro e ela é bem cheia de curvas. Lá não tem vegetação, é bem montanhoso e tem inclusive cavernas durante esse caminho. Não tem parada nenhuma. E de fato era uma estrada perigosa, porque essas cavernas que existiam favoreciam com que bandidos, né, se escondessem e assaltassem viajantes. E um detalhe importante aqui é que nem o Stuart mencionou, ela era uma estrada mais percorrida por judeus. Os samaritanos não passavam nessa estrada. Então Cristo ele ainda traz um samaritano que era a figura mais improvável de passar nessa estrada. E esse cara que foi assaltado provavelmente era o judeu, porque quem mais passava ali é judeu. Então Cristo traz um religioso e um samaritano que é uma, assim, é tipo Palmeiras e Corinthians da época, né? A rivalidade é uma rivalidade extrema. Então Cristo traz essas figuras para estar ilustrando quem é o nosso próximo. Muito interessante. Até quando a gente fala sobre a figura do sacerdote, que era um clérigo, né, um homem da religião, a gente tem que destacar aqui um segundo personagem que também aparece na história. O levita, ele também tinha a responsabilidade do serviço ao Senhor. E Jesus, ao usar duas figuras religiosas, ele toca justamente na ferida daquele homem que estava fazendo uma pergunta com segundas intenções, né? E qual que é a força quando a gente fala do levita, nesse caso, que também estava passando no caminho? O levita, aparentemente Cristo quis ainda reforçar. Parece que ele deu um exemplo duplo de homens que conheciam a palavra de Deus, que homens que de fato julgavam-se a serviço de Deus, que no caso um sacerdote, um levita. E ele mostra que você é capaz de ser um homem, às vezes, com ofício para Deus, mas de fato o seu coração está totalmente endurecido. Né? Você pode, às vezes, falar da boca para fora a lei de Deus, mas quando precisa, no momento ali dessa estrada que ninguém olhava, né? Esse aparente homem a serviço de Deus simplesmente abandonou o seu próximo ali. Então ele já traz em dobro, né, em dose dupla, essa crítica à religiosidade daqueles que têm o coração endurecido, como esse perito da lei. Eu fiz eu tenho um problema muito sério de esquecimento, então eu escrevi aqui algumas coisas aqui. Por conhecer os mandamentos de Deus e amar ao próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele homem que havia sido roubado e agredido e abandonado na estrada entre Jerusalém e Jericó. Porém, como não havia ninguém olhando os dois, ignoraram o fato, desviaram de caminho e deixaram aquele rapaz ali, agonizando. Essa postura desse religioso mostrou que ele não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus e muito menos com o próximo. Que eles eram uns falsos hipócritas, poderia considerar assim, né? Esses dois rapazes que abandonou esse samaritano ali. E a gente entende também, né, menor, que esse tipo de religião aparente, onde eles tinham a necessidade de demonstrar a sua religiosidade, é algo que vem seguindo, né? Exatamente. Nós que somos homens e mulheres da religião, tem que tomar cuidado justamente com esse tipo de religião. E Jesus, ao demonstrar, pegar duas figuras religiosas, um do alto padrão, né, que era o sacerdote, que era responsável por ministrar o culto ao Senhor, e o outro que era o levita, que era responsável justamente pelo serviço na casa de Deus, e eles praticaram essa religião porque justamente não tinha ninguém olhando. E até falando sobre essas duas figuras que Jesus cita no começo, duas figuras da religião, nós podemos visualizar que Jesus, em alguns embates, justamente, alguns que ele falou por palavras e outros que ele debateu com os grandes homens da lei, ele demonstrava justamente, né, que essa religiosidade que tinha a intenção de se mostrar
puros e quando tinha uma oportunidade de fazer ou não fazia, é muito claro. Eu me lembro agora uma outra parábola, né? A parábola da viúva e a sua moeda. Jesus justamente destacava isso, né? Porque os homens da religião, eles tinham necessidade de demonstrar que estavam ofertando, de demonstrar que estavam orando, de demonstrar toda a sua religiosidade. E quando eles se deparam com um homem que foge totalmente desse padrão, que senta com os pecadores, um homem que trata as crianças como as primeiras no reino do céu, esses homens se vêem numa situação muito complicada. Porque a intenção deles de pegar Jesus e ver contradições dele era de justamente expor ele publicamente. E esse sentimento com os peritos da lei sempre acontecia. Você vai ver várias parábolas, né? E Jesus, em alguns momentos, foi muito duro com esses homens. Eu acho que um dos resultados mais fortes que ele falou ao nosso coração foi quando ele chamou esses homens de sepulcro caiado. Que era justamente... O sepulcro caiado era um sepulcro que era muito bonito por fora, né? Mas por dentro carregava algo podre. E Jesus, nessa parábola, ele também denuncia da mesma forma os homens da religião. E eu queria dar uma pausinha, porque agora a gente vai falar sobre o terceiro personagem dessa história, que é o bom samaritano. Mas antes de falar sobre essa história, o bom samaritano, eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo aqui no Juntos por Um a participar conosco aqui desse quadro Amigos Dialogam, inclusive sugerindo, né, menor? Sugerindo algumas parábolas aqui que nós podemos tratar. Certamente vai ser muito edificante. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida. Então participe conosco, mande a sua pergunta, mande o seu elogio, a sua crítica. Nós estamos prontos a receber e dizer que a intenção de nós falarmos sobre as parábolas de Cristo é porque é uma profundidade muito grande na palavra de Deus. Às vezes a Bíblia eu tenho certeza que não é um livro para ser lido apenas com os passar dos olhos, né? Mas é um livro que é para ser lido realmente e colocado no seu coração. Por isso que o salmista disse: escondia a tua palavra no meu coração para justamente não pecar contra ti. Porque a Bíblia, ela, além de denunciar os nossos maiores pecados, as nossas maiores hipocrisias e as nossas maiores contradições, ela foi deixada justamente para que a palavra de Cristo entre nos nossos corações. Muito, muito interessante falar sobre esse assunto, não é isso, meu querido David Menor? Verdade. Rapaz, é muito edificante fazer esse programa, e quando traz o Amigo Dialogo fica bem esclarecedor, né? Porque somos uma geração aí que infelizmente estamos carentes de poder estudar e ter esse conteúdo em nossas mãos. Vou falar a verdade mesmo, por preguiça, porque todos nós temos uma Bíblia. E é tão fácil a gente ler, estudar e procurar saber quem é Cristo, por que ele escreveu as parábolas, o porquê que ele agia dessa forma, e andar que nem eu ando, com um ponto de interrogação assim na cabeça, para saber mais, desvendar mais, sabe? Eu sei que não vou conseguir saber de todas as coisas, mas a curiosidade de querer conhecer um pouco mais sobre a Cristo. É muito, muito bacana. Nós estamos aqui no Juntos por Um. E agora, para dar realmente, para voltar a falar sobre o assunto, antes eu queria fazer um adendo aqui e falar sobre excelentes literaturas aqui, porque nós aqui do Juntos por Um gostamos muito aqui de literatura e de indicar livros, né? E hoje a gente vem aqui indicar um livro para os nossos ouvintes. Não é isso, meu mano Menor? Verdade. E hoje só livro pesado. É pesado. Só livro muito bom. Inclusive os nossos queridos irmãos que estão aqui conosco aqui trouxeram. Rapaz, o negócio foi tão bom aqui, Menor, que a gente nem falou que a gente ia indicar um livro. E um certo irmão aqui da mesa, que eu não vou falar que é o Stuart, rapaz, foi tirando o livro da bolsa. Eu falei: rapaz, você só carrega livro nessa bolsa aqui pra indicar pra gente. Então foi muito bacana. Então, certamente nós estamos aqui ao lado de pessoas que leem. Eu queria mandar um abraço muito especial aqui pra todos que realmente tem a Escritura, a Santa Escritura, como seu livro primordial, mas que costuma ler grandes autores. Gente, grandes autores. Vou falar uma coisa pra você aqui que está nos escutando. Ao entrar numa livraria evangélica, tem muita coisa boa,
Mas também tem muitos autores aí que são rasos, né? São rasos. Então, se for para ler autor rasos, lê a Bíblia. Mas se for para ler bons autores, procure bons autores que realmente expõem a escritura, comentários bíblicos. Hoje a gente tem acesso a comentários bíblicos, inclusive barato, né? A gente tem alguns comentários baratos. Inclusive, gostaria de fazer uma crítica justamente nessa área, né? Gostaria de fazer justamente. Eu ainda acho que a gente poderia fazer algumas iniciativas para baratear, né, o custo de algumas literaturas. Que algumas literaturas, principalmente quando a gente fala de conteúdo, ela vem bem salgadinha, né? Vem bem salgadinha para nós. Então, vamos ser fiel, né? Em tudo que a gente faz, porque é muito interessante, e vamos dar vida à leitura, né? Para algumas coisas. Então, é muito interessante a gente fazer a obra de Deus e ler bons livros. E eu gostaria de indicar um livro aqui, menor. E depois o Stuart vai indicar um livro bacana aqui para nós, né? E o Carlos também, né? O Carlos também. O Carlos também? Carlos também. Então, a gente vai indicar boas literaturas aqui pra você. E o primeiro livro que eu gostaria de indicar aqui é justamente da editora Fiel, né? O livro Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, do John MacArthur. Um livro extremamente interessante. Vou falar que quando eu li esse livro, eu fui extremamente impactado, porque esse livro basicamente, ela fala sobre ele baseou o livro falando sobre a igreja atual, sobre algumas contradições que nós passamos, mas esse livro é baseado em uma literatura do príncipe dos pregadores, Spurgeon, que ele fala sobre o declínio. Então é um momento muito interessante para você que não conhece. Procura aí essa literatura, O Declínio, que vai falar sobre um assunto muito interessante. E o John, ele trata justamente sobre isso, sobre algumas contradições. E é um livro que eu confesso para você que quando eu li eu fui muito impactado. E foi um livro que eu li em 2 dias, assim, muito rápido, assim, e fiquei triste. Sabe aquele livro que quando você fala, dava pra escrever mais, mas acabou. Então, em uma literatura que a gente indica aqui pra vocês, Com Vergonha do Evangelho, da editora Fiel, um livro muito bacana. Eu gostaria também de mandar um abraço pro pessoal da editora Fiel aí, que tem publicações de bons livros aí, muito, muito bacana. Eu gostaria de ler. Quase no final do seu ministério, Charles Spurgeon escreveu uma série de artigos intitulados O Declínio. Ele estava advertindo a igreja de seus dias quanto ao fato que o cristianismo estava em declínio e que era pior, o ímpeto, e parecia estar com o evangelicalismo. Os líderes cristãos estavam se tornando mundanos espiritualmente, frios e tolerantes a erros doutrinários. Parece uma certa época aí. Isso aconteceria em tal nível que Spurgeon tinha receio de que a igreja perderia completamente o seu testemunho. E vou te falar que esse livro também não é um livro só crítico. Ele também faz a exposição também de algumas mensagens do apóstolo Paulo. Então é um livro que nós aqui do Juntos por Um indicamos. O livro Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, do John MacArthur. Então, muito interessante. Então, procura, se você puder, comprar esse livro. É muito, muito bacana, Com Vergonha do Evangelho. E aos nossos queridos irmãos da mesa, eu também gostaria que fizesse uma indicação. E começando com o nosso irmão, Stuart. Fica à vontade aí. Não, o meu livro eu deixei com o Carlos para ele apresentar, porque foi ele que me deu de presente. Ah, é? Um livro muito bom, eu ando com esse livro na mochila. O Carlos vai fazer a apresentação. O Carlos te deu esse livro de presente? Eu queria elogiar, inclusive, a atitude do Carlos de ter te dado o livro bom. O livro de presente. É o seguinte, Carlos, estende isso aí para outros irmãos. Né? Que a gente gosta. Fica à vontade aí, Carlos. Tá certo. O livro que eu vou indicar aqui chama-se A Origem da Idolatria, do Dr. Mauro Meister. Muito bacana. Que, diga-se de passagem, é pastor da nossa igreja. É um livro que traz aí como a idolatria entrou no coração do homem desde a queda e como essa idolatria está presente em nossos corações, né? Então, conforme você vai lendo a obra do Dr. Mauro, você vai começando a sondar o seu coração e tendo insights de idolatria, e ele inclusive aborda como essa idolatria afeta a nossa teologia, a nossa espiritualidade. Então, vale a pena conferir, é uma obra muito boa e vai ajudar muito aí nesse processo de santificação da vida do cristão.
Muito, muito bacana. Mostra aqui pra essa câmera aqui, a capinha do livro aqui. Opa, deixa eu só ver se eu consigo fazer. Eu vou fazer aqui. A capinha muito interessante aqui, ó. Ó que capinha bonita. Idolatria. Então procure esse livro, é um livro muito bacana. Do Mauro Meister, é isso? Isso. Da editora Vida Nova, uma editora também que tem uns livros muito, muito bacanas. Ele diz o seguinte, assim, ó, nessa introdução, o tema idolatria, o autor procura mostrar que ainda que esse pecado costuma se manifestar exteriormente e seja potencializado por meios externos, ele brota sempre no coração humano. Para entender essa realidade, Mário Meister propõe a origem da idolatria, uma breve teologia bíblica do tema, apontando para algumas manifestações contemporâneas mais comuns da idolatria entre os próprios cristãos e, por fim, discutir um caminho para combatê-la em nós mesmos. Então procura lá, da editora Vida Nova, Idolatria, muito, muito bacana, do Dr. Mário Meister, que ele é de qual igreja? Da Presbiteriana da Barra Funda. Eu gostaria de, inclusive, mandar um abraço para os nossos irmãos da Presbiteriana lá da Barra Funda. Que Deus abençoe. Doutor Mauro, Deus abençoe a sua vida. Queremos o senhor aqui. Vamos falar sobre o programa, sobre idolatria. Vai ser muito bacana receber aqui o doutor Mauro. Muito, muito legal essa indicação. E terminando a nossa indicação, eu gostaria que o Stuart fizesse uma indicação de livro aqui. Fica à vontade, Stuart. Um livro muito bacana. Eu não tô com ele aqui. Não sei se o menor trouxe. Ele que pegou em casa lá. Sobre a vida de David Brainerd. Muito legal. Muito bacana. Algo comum a gente tem, só o nome. David também, né? Para quem quer focar no Ministério do Evangelismo, é um ótimo livro, eu recomendo. É um livro... É o diário dele, na verdade, que ele passava no dia a dia na vida que ele tinha para a obra de Deus, para o reino de Deus, evangelizando ali os índios dos Estados Unidos. E eu recomendo essa leitura, é muito edificante para as nossas vidas. Vou estar postando ele na nossa timeline, lá no Instagram e no Facebook, esses livros aí que foi falado aqui. Estou terminando de ler um livro também muito bom, de Timothy Keller, de Romanos 1 ao 7, muito Timothy, bom. queremos você aqui. Da editora também, editora Vida Nova, muito, muito bom. Depois que eu terminar de ler ele, já que pode dar um spoiler? Não pode, né? Sem spoiler, sem spoiler. Então, irmãos, sem spoiler, você compra você aí, e lê, que é muito, 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 muito bom, meu. De Romanos, rapaz, tô doido pra ler Ele escreveu 2, do 1 ao 7 e do 8 ao 16. Eu fui lá, aproveitei a oportunidade, tava na promoção, fui lá, comprei logo os 2 pra me ler. Ótimo. É isso aí. Muito bom falar sobre literatura. Indicamos alguns livros, Como Com Vergonha do Evangelho, Idolatria do Dr. Mauro, O Diário de... A Vida de David Brainerd. A Vida de David Brainerd e o Comentário de Romanos do Timothy Keller, é isso? Do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Muito, muito bacana. Leia a Bíblia, leia bons livros. Você está aqui no Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. E se você gostou da indicação de livros aqui que nós fizemos aqui, entre em contato conosco aqui. Muito bacana. Se você tem aí livros bons pra indicar, vai ser muito, muito, muito bacana. Você que é autor de livros, né? Quiser indicar um livro, a gente vai ler primeiro e depois a gente vai dar o aval. Exatamente. É isso aí. Estamos aqui no Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Hoje falando sobre o bom samaritano. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Você que está no Facebook nos assistindo, você que está no YouTube nos assistindo aí, sejam todos muito, muito bem-vindos. Juntos por Um é um programa de música, edificação, palavra, e somos servos de Deus assim como você. E se você ainda não conhece a Cristo, a nossa intenção é justamente falar só sobre um pouquinho, só sobre uma fagulha desse amor que transformou as nossas vidas e tem impactado as nossas vidas dia após dia. Nós não estamos aqui para apresentar religião. Se engana quem pensa isso. O Juntos por Um não é um programa religioso, mas um programa de alguém que foi transformado pelo poder
da graça de Deus. E se você não conhece a graça, eu te desafio a usar, conhecer a graça. E para conhecer a graça, basta somente esvaziar o seu coração. Eu garanto que você vai ser impactado pelo amor de Deus, independente da situação que você está, pois o amor de Deus, ele transforma o mundo. Estamos aqui no Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Seja sempre muito, muito bem-vindo. Compartilhe, né, a nossa programação nas redes sociais. Estamos aqui em todo o Brasil, em todo o território nacional, através das redes da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos escuta de outros estados, não é isso? Você que nos escuta de outro país. Quero mandar um abraço pro pessoal lá da terrinha do meu pai, de Natal. Toda vez me cobra. Quero mandar um abraço pra minha irmã Sandra, lá de Natal, pra minha avó, os meus primos, pros meus tios, tudo de lá. Toda vez eles ficam me cobrando. Você não mandou um abraço pra mim, você não mandou. Você falou agora da terrinha, eu lembrei dele. É isso aí, um abraço pro pessoal de Natal, Fortaleza, Ceará, pessoal que escuta a gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Somos todos filhos do Brasil, filhos do Rei dos Reis. Você que está nos escutando fora do país também, né? Exatamente, de Boston. Quero mandar um abraço pro Gabriel também, que tá lá em Boston. Grande Gabriel, hein? Quero mandar um abraço pra Denise também, que tá em Pra Denise também? Pra Denise? Não sei nem falar. Massachusetts? É isso que eu esqueci. Denise é gente boa, hein? Ô, Denise, um abraço aí, viu? Muito, muito, muito bacana. Estamos aqui, nós juntos por um. Se o penhor da natureza és bela, sorte impávido do colosso. É, isso aí. Estamos hoje juntos por um, a sua companhia das 10 à meia-noite. E hoje falando sobre a parábola do bom samaritano. Muito, muito bacana receber você. E até falando sobre os personagens, né? Que nós estamos destacando. Eu gostaria que a gente falasse sobre o personagem que realmente traz nome a essa parábola e que Jesus começa a falar grandiosamente aos nossos corações. Hoje a expressão de bom samaritano, como nós conhecemos, hoje realmente é de uma pessoa muito boa, né? Tem algumas pessoas que até usam essa parábola, esse dizer, porque às vezes uma expressão ela toma tanto a força que ela perde o seu sentido original, né? Acontece muito isso na língua portuguesa, né? Eu já vi gente falando, inclusive, o seguinte: olha, é o seguinte, eu não vou bancar o bom samaritano. E nem sabe a profundidade dessa mensagem que Jesus nos trouxe. E quem era o bom samaritano e por que ele ser samaritano traz uma edificação tão grande quando nós falamos dessa parábola. Fiquem à vontade, queridos. Eu gostaria aqui, Eliezer, para fazer essa transição do sacerdote levita, dos religiosos, para a figura do bom samaritano, de ler o ensinamento que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós vemos que esse ensino sobre a verdadeira religiosidade, falando num bom sentido, né, Tiago replica na sua epístola, que é você prestar uma assistência aos necessitados. Aqui no versículo 34, aliás, no 33, chega o bom samaritano e nós vamos encaminhar para o desfecho da parábola. Nós podemos observar que ele viu e se compadeceu. Então já começa aí, né, uma atitude diferenciada daqueles religiosos que passaram ali antes dele. O versículo 34 diz que ele aplicou óleo e vinho nos ferimentos deste necessitado que estava ali semi-morto na estrada. E aqui cabe mencionar que o vinho, como nós mencionamos sobre a estrada, era uma estrada extremamente sem vegetação. A água que tinha na região ela não era límpida para beber. Então nós vemos que esse samaritano derramou vinho e azeite, algumas traduções dizem óleo,
E era o óleo e o azeite era algo até caro e ele usava para fazer cozinhar uma refeição na viagem. E o vinho era a água dele beber. Então você vê que ele já começa a prestação do amor ao próximo, né, derramando vinho e azeite. Então isso poderia fazer com que ele passasse sede no caminho. Em seguida ele ainda desce do animal e coloca o ferido sobre o seu animal, ou seja, ele vai continuar a caminhada provavelmente a pé. Ajudando. Então nós vamos vendo esses atos de misericórdia evoluindo. Ele leva até uma hospedaria, trata dele lá, e o mais impressionante aqui nesse versículo 35, e eu acho interessante compartilhar com os ouvintes, é que lá na hospedaria ele tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro. Aqui cabe dizer que o denário era o salário pago por um dia de trabalho na época. E estes 2 denários naquela época, de acordo com as taxas, seria capaz de pagar 2 meses de hospedagem. Para você ver o tamanho da generosidade que ele está praticando com esse próximo. Ele tirou os 2 denários e ainda recomendou para o hospedeiro: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então ele ainda deixou um cheque em branco ali, né? Deu 2 denários, um dinheiro já farto, e ainda falou: se ele gastar mais alguma coisa, eu pago quando voltar. Então nós vemos a diferença de atitude de judeus religiosos e de um samaritano, que para aquele período da lei era a escória da sociedade, né? Então nós vemos que a religiosidade nem sempre reflete o que está no coração do homem. Garantindo que ia voltar ainda, né? Exato, ele iria Garantindo voltar. que iria retornar para saber das condições. Esse é o amor que Deus requer de nós para com o próximo. Trazendo para os dias de hoje, é importante refletirmos sobre isso. Sobre a nossa religiosidade. Será que nós estamos apegados à religiosidade e não estamos percebendo o nosso próximo necessitado de nós ao nosso redor? Temos que refletir sobre Isaías 29:13, que diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Os seus cultos consistem apenas em mandamentos feitos por homens. Trazendo para os nossos dias, nós temos que refletir sobre isso, temos que fazer uma autoanálise sobre isso. Os tempos podem ter mudado, mas as artimanhas de Satanás para pegar o nosso coração, para que nós venhamos a idolatrar a nós mesmos, a nossa autojustiça, a nossa religião, formarmos religião e não percebermos aquilo que de fato verdadeiramente Deus quer de nós, ele está ainda constante, presente na nossa vida. Muito, muito edificante quando a gente fala justamente sobre o bom samaritano. E é preciso destacar algumas coisas também aqui, que Jesus usar a figura do samaritano foi realmente uma afronta para aquele homem da lei, né? Porque os homens, eles recitavam o Shema, e se eu não me engano à noite era uma outra oração que também dizia a mesma coisa, de amar o próximo como a si mesmo, mas eles odiavam os samaritanos. Odiava os samaritanos. E havia uma certa rixa religiosa. A gente pode destacar, se você lê João 4, por exemplo, a maior revelação dada da Escritura, né? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, foi dada justamente por uma samaritana. E quando Jesus chega para aquela mulher, ela fala: mas tem alguma coisa errada. Vocês não falam com a gente. Vocês não respeitam a gente. E havia um preconceito por lado dos samaritanos e havia um preconceito por lado dos judeus. Agora, a gente estudando fazendo esse estudo e fazendo uma análise profunda, né, da parábola do bom samaritano, você vê que o que aconteceu aqui foi algo que realmente para chocar as estruturas daquele ambiente religioso. Bem contramão do que a gente pensa, né? Porque a gente ia imaginar. Sim, totalmente na contramão, o menor disse. E a contramão é justamente que justifica isso, porque aquele homem era um judeu, provavelmente. E certamente ele foi socorrido por alguém que lhe odiava. E aqueles homens
da sua mesma religião não puderam oferecer socorro. Não se identificaram com ele como um ser igual. Então, existe uma grandeza muito grande nessa demonstração da parábola do bom samaritano. E o Carlos, quando leu o texto de Tiago, ele realmente vai totalmente na contramão do que nós pensamos ser a boa ação e do que é realmente a religião. Então, o samaritano era justamente alguém que era odiado, alguém que não era bem quisto religiosamente, que a gente precisa destacar isso, né? Então, é totalmente um paradoxo quando a gente fala sobre o bom samaritano. E se a gente pudesse destacar aqui nessa noite que nós estamos falando sobre essa parábola do bom samaritano, sobre alguns elementos que foi utilizado aqui justamente no socorro dessa pessoa, quais lições que nós podemos tirar da atitude do bom samaritano nesse caso? Só queria fazer uma correção. Fica à vontade. Porque eu havia dito quando eu entrei nesse assunto, falando que os samaritanos também eram judeus. Na verdade, a questão de ser judeu é parte da questão religiosa. Sim, né? sim. Eles não eram considerados judeus, pelo contrário. Eles eram descendentes de um povo antigo, Que israelitas, cruzou né? com pagão. Exatamente, que tinha essa mistura com os pagãos e tinha a sua própria religião lá, que eram os samaritanismos. Isso. Né? Então, eu fiz essa confusão aí pelo fato deles serem descendentes dos israelitas antigos. Aqui a questão que o Eliezer levantou, não só o judeu julgava o samaritano como um inimigo, mas o samaritano também julgava o judeu como um inimigo. E aqui eu chamo todos nós à reflexão. Nós vimos aqui o tamanho da generosidade que esse samaritano praticou com um inimigo. Então ele derramou o vinho que poderia dar sede, deu o animal para ele andar, pagou uma hospedaria com 2 denários, um cheque em branco, ia voltar. Aqui eu pergunto, qual de nós aqui seria capaz de fazer isso? Eu não vou nem falar por um inimigo, não, eu vou falar por um amigo. Esse sacrifício inteiro. Qual de nós seria capaz de fazer isso? Né? E imaginem por um inimigo. Então, quando nós vemos aqui, inclusive, no final da parábola, que Jesus fala pro perito da lei, vai e procede tu de igual modo, deveria ser esse sentimento que nós sentimos que ele deveria sentir. Eu não tenho tamanha generosidade no coração. E quando ele olhasse e visse isso no coração, ele ia falar, eu preciso de um salvador, porque eu não cumpro a lei de Deus. Meu Deus, isso é forte. Então, Cristo, ele ensina quem é o próximo. Aliás, ele fala, essa pergunta de quem é o próximo é irrelevante. O seu próximo é quem está necessitado. A pergunta está errada. Ele ainda traz, todos nós, hoje ainda, a reflexão do quanto nós devemos nos arrepender por não conseguir praticar, muitas vezes, a lei de Deus. Verdade. Esse samaritano, ele estava cumprindo aquilo que Jesus havia ensinado em Mateus 5,44, né? Que diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Esse samaritano, ele fez isso, sendo inimigo, provavelmente aqueles que ele iria considerar na história irmãos daquele homem que estava no meio do caminho, maltratado, que seria o sacerdote e o levita, de fato não eram irmãos. Porque eles ainda não haviam se convertido, verdadeiramente convertido o coração deles a Cristo. Cristo não havia ainda transformado aquele sacerdote e aquele levita. E aquela pessoa, aquela figura que ele menos esperava, mostrando que Deus não é propriedade dos judeus. Da mesma maneira que Deus não é propriedade dos reformados, não é propriedade dos pentecostais, não é propriedade dos católicos e assim por diante. Deus não é propriedade dos judeus. Havia ali um samaritano, a qual eles consideravam inimigo, que teve o coração transformado por Cristo e que se compadeceu daquele homem e o serviu da maneira que Jesus nos ensina. Só para deixar aqui também um negócio.
que eu escrevi é que o samaritano agiu com a bondade e amor. Mesmo fazendo parte de um povo odiado, ele conseguiu agradar a Deus ajudando o pobre rapaz que estava ferido. E com certeza ele estava ocupado com alguns afazeres. Mas mesmo assim ele deixou as suas coisas em segundo plano para ajudar aquele homem. Com essa parábola, Jesus nos disse que essa atitude que ele espera de cada um de nós. Ele não quer que sejamos insensíveis com nossa necessidade com a necessidade dos outros, como aquele dois religiosos que estavam a julgar verdadeiramente os santos. É realmente profundo quando a gente fala da parábola do bom samaritano. Infelizmente, nós estamos terminando o nosso programa, né? Eu gostaria novamente de agradecer ao Carlos e ao Stuart. E certamente, se a gente fizesse uma série só sobre o bom samaritano, nós teríamos muita coisa para falar. Porque a escritura, ao menor, ela é uma fonte inesgotável de saber, né? E é preciso meditar justamente sobre a palavra de Deus. Sabe, meus queridos irmãos, quando a palavra de Deus ela tem essa finalidade de falar grandiosamente no nosso coração, nós entendemos todo o processo que nós passamos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de café. Gosto muito. E como todo brasileiro, tem gente que não gosta. Mas eu tenho uma mania de sempre ao acordar, de tomar o meu velho e bom café. Uma garrafa assim como essa, o menor. Mas pro café chegar na minha casa, eu sei que existe um processo. Esse café ele precisa ser plantado. Ele precisa, depois de ser plantado, ele precisa ser colhido. Depois de colhido, ele vai passar por um processo de fermentação. Ele vai ser torrado, industrializado, para chegar na minha mesa. O que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre café? Existe um processo para algumas mensagens que chegaram à nossa vida. A Santa Escritura, do jeito que nós conhecemos, foi um processo muito grandioso para que essa transformação chegasse até nós. Houve a revelação de Deus dada aos homens. Isso foi compilada. Isso houve uma história espiritual que, inclusive, mais para frente nós podemos fazer um programa sobre a Bíblia. E quando essa mensagem chega aos nossos corações, nós devemos dar valor a esse processo, a todo esse processo que nos veio com uma revelação da graça de Deus. E por existir um processo, eu louvo a Deus porque Jesus nos revelou através da sua palavra parábolas como essa, para que nós tivéssemos o crescimento. E quando você entende o processo de uma conversa que começou de uma forma totalmente desvirtuada, era uma conversa onde aquele homem queria pôr simplesmente Jesus à prova, ele queria demonstrar que ele tinha muito mais conhecimento que Jesus. Mas nesse processo, Jesus vai nos mostrando homens religiosos que não tinham uma verdadeira religião em seu coração, que não tinham uma bondade, que não expressavam a bondade do Deus vivo em seu coração. E assim como eu tomo o meu café todos os dias, costumo dizer que nós precisamos entender que para que aconteça um processo natural, como assim tomar café e o café chegue à sua casa, quando nós lemos a Santa Escritura, um processo espiritual que é internalizado entre nós, nós precisamos dar valor a esses processos. Talvez muitas pessoas podem olhar para nós e falar, quando nós falamos sobre uma parábola que já é conhecida, fala, mas eu já conheço essa parábola. Mas a nossa responsabilidade como essa geração, e geração que vai vir, é justamente de meditar sobre a palavra de Deus,
sobre o processo que a palavra de Deus chegar até nós. E se nós podemos dar valores a processos naturais, vamos tomar um café, como o alimento chega na sua mesa. A nossa responsabilidade é muito maior de dar valor aos processos espirituais da Santa Escritura. E por se tratar de um processo espiritual, nós não podemos distorcer aquilo que é espiritual. E valorizar realmente aquilo que é espiritual. Há preceitos bíblicos que nós não podemos abrir mão. E o bom samaritano nos ensina justamente isso. Que não existe situação para se fazer o que é certo. Mas sim, que em todo o tempo nós devemos nos apegar àquilo que é espiritual. E tomar doses e doses e doses daquilo que é espiritual. E isso vai trazer um crescimento tão grande quanto a nossa vida. Eu vejo gente que olha pra mim e fala: Menor, eu preciso de café. Se eu não tomo café, eu fico mal. Eu preciso já acordar de manhã e tomar o meu café. Nós precisamos de doses espirituais. A nossa geração precisa de doses espirituais. Precisamos internalizar a palavra de Deus em nosso coração. E só à medida que nós fomos nos erguendo e entendendo a preciosidade da palavra de Deus, isso dará crescimento aos nossos corações. Bom, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Eu gostaria realmente de agradecer a vida de vocês. É a segunda vez que vocês vêm aqui. Eu sou tocado para falar algumas coisas justamente porque o assunto foi encaminhado por esse lado. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês aqui sobre graça, sobre a cruz, e foi realmente muito edificante. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem tomando a sua dose espiritual de conhecimento da Santa Escritura, porque isso com certeza é muito mais importante que o cafezinho que a gente toma todo dia. Gente, fica à vontade para dar suas considerações finais, meus queridos irmãos. Eu gostaria aqui de trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas sobre esse texto. A primeira, de fato, é tomar cuidado com a religiosidade, cuidado com a aparência. De fato, nós temos sim que amar a todos sem fazer acepção de pessoas. Mas eu ainda digo para cada irmão que está ouvindo que quando você falhar, e vai falhar, porque nós somos pequenos, miseráveis e pecadores, arrependa-se dos seus pecados. Descanse na graça de Cristo. Lembre-se que a salvação é pela fé em Cristo. Não são os nossos méritos que irão nos dar direito aos céus, mas sim os méritos de Cristo. Então, irmão, procure praticar sim as boas obras, não para ser salvo, mas porque você foi salvo por Cristo Jesus. E quando você cair e pecar, arrependa-se do seu pecado e continue descansando, porque Cristo é o nosso Salvador e é Ele que conquistou a vida eterna para nós. Como foi dito pelo Carlos, né? Somos pecadores e assim como esse doutor da lei falhou, nós também iremos falhar. Mas a mensagem principal da parábola é: nós precisamos de Jesus. Nós não conseguimos, pelos nossos méritos, ser salvos, senão somente pela fé em Cristo Jesus. Pela graça que Ele nos concedeu, se entregando naquela cruz para receber a justa ira de Deus no nosso lugar, para nos justificar diante do tribunal de Deus, para nos regenerar, transformar ao ponto de sermos capazes de agirmos como bons samaritanos e enxergarmos os nossos pecados, nos arrependermos desses pecados e chegarmos à vida eterna com Cristo na glória, né? Imagina que glorioso será aquele dia. Se é gostoso nós falarmos aqui na terra sobre as coisas do céu, imagina lá no céu. Olharmos com os nossos olhos, com um corpo glorificado, transformado e glorificando todos juntos a Deus. Que lindo será aquele dia, né? Então, desde já eu quero agradecer pelo convite, me sinto honrado de estar entre amigos aqui. Eliezer, David, aos ouvintes, aos internautas, muito obrigado.
pelo carinho de sempre. Muito obrigado pela consideração e que o Senhor possa nos proporcionar mais momentos assim, falando da sua santa palavra, falando do seu maravilhoso amor para conosco, da sua maravilhosa graça. Meu querido irmão, David Menor, fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais, meu brother. Só dizer que a oportunidade não vai faltar, né? Vocês fazem parte dessa família, faz parte desse projeto do Amigo Dialoga. Fico feliz de tê-los você aqui novamente, que o Senhor continue abençoando e dando graça por vocês conhecerem mais e mais de Cristo, né? Para finalizar, eu vou deixar uma reflexão aqui, que se você está ouvindo Juntos por Um, é porque muito provavelmente você acredita em Deus e conhece os seus mandamentos, certo? Para saber se você é um obreiro dedicado ou apenas um religioso, faço 2 perguntas a si mesmo. Quantas pessoas necessitadas eu parei para ajudar durante minha caminhada? E quantas vezes eu desviei o caminho para não ajudar alguém? Se você tem agido como um religioso dessa parábola, veja o que o Senhor pensa sobre você e a sua fé. Se o seu irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, alimento, de cada dia de você lhe disser, vá em paz e esqueça, alimente até satisfazê-lo, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obra. Mostre-me sua fé sem obras. Eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Se você crê que existe Deus, muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Tiago 2:15-19. Que você possa permanecer aí na fé e olhar para Cristo, porque só Ele é o autor e consumador de nossas vidas. Valeu, quero agradecer pela sua oportunidade. Muito obrigado, Eliezer. Muito obrigado, Ítalo e o senhor Saraiva. Quero mandar um abraço aqui para o meu pai, para minha filha Lorena, que são pessoas muito especiais na minha vida. Valeu. É isso aí. E infelizmente chegou aquela parte que nós não gostamos, mas temos que fazer, né? Hoje nós falamos aqui da palavra do bom samaritano e eu fui extremamente edificado aqui, tanto pela exposição aqui dos nossos irmãos. Eu gostaria de agradecê-los mais uma vez, né? E dizer que nós, o Juntos por Um, voltaremos aí com essa série aí. É uma série que realmente tem trazido muito crescimento às nossas vidas, tem trazido realmente um alento aos nossos corações. Eu gostaria que você meditasse, não somente meditasse nessa palavra, vai além, meu irmão, busca realmente a Santa Escritura aqui. Nós tivemos algumas indicações aqui de livros aí para você ler, uma literatura muito, muito, muito interessante. Então você é sempre muito bem-vindo ao Juntos por Um. Isso mesmo, Juntos por Um, das 10 à meia-noite, é muito, muito bacana. E eu gostaria de fazer um convite para quem está nos escutando, ô menor. Qual o convite? O convite é o seguinte, ó. Programa passado a gente fez um especial aqui musical. Isso. E eu gostaria de anunciar que em breve teremos mais especiais musicais aqui com a nossa banda aqui, né? Ah, verdade. Eu gostaria muito de mandar um abraço para ele, pro Davi. Gostou da bateria, não? Não gostou, né? Eu também não gostei, mas eu fiz. Eu queria mandar um abraço pro Davi. Gostaria de mandar um abraço. Foi a pior que você soltou essa noite. Foi mesmo, menor? Nessa noite não, de uns tempos, desde quando começou o programa, né? Foi a pior do programa. Do programa. Muito bom. É muito bom. Eu vou fazer um saque, aí você deixa a sua opinião lá. Eu gostaria que esse tipo de opinião você conversasse comigo pessoalmente, tá bom? Ó, eu gostaria de mandar também um abraço pro Davi, né? Pro Davi, o nosso baterista, pro Paulinho, o nosso guitarrista aí, muito, muito bacana. Gente boa esses caras. Gente boníssima, rapaz. Gente boníssima. Gostaria também de mandar um abraço também pro Eliel, que também vai estar com a gente aqui. O próximo programa vai ser especial demais. Em breve aí um programa
musical. E em breve também os amigos de Dialogo. Um abraço aí pra você, meu querido irmão Luiz Paulo, o assembleiano que eu mais gosto, rapaz. Esse é gente boa. Gente boa. Esse é gente boníssima. Já dizia um amigo meu, dormindo. Não vem falar mal do Luiz Paulo, não. Não, Luiz Paulo, jamais, eu gosto do Luiz Paulo. Quero mandar um gente- abraço também pro Bruno. Isso, pastor Bruno. Gente boníssima, pastor Bruno. Queremos vocês aqui. Em breve, amigos Dialogo. A nossa intenção e o nosso desejo é juntar esses 4. Essa era O a mais ideia. difícil, né? Mais O mais difícil. difícil que seja, mas é difícil. Mas um dia nós conseguiremos, e eu, como bom pentecostal aqui, eles vão ter que me respeitar, eu vou ter que rodar aqui. Um abraço aqui para todos os meus irmãos aqui que nos ajudam a fazer esse Amigos Dialogo aqui, muito bacana. Estamos indo embora. Menor, Deus abençoe a sua vida. Carlos, Deus abençoe a sua vida. Estamos indo embora e confere esse programa aqui, muito bacana. Eu gostaria de realmente de mandar um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Compartilhe essa programação para que mais pessoas tenham acesso, não é isso, mano? Exatamente. Compartilha, porque foi benção demais esse programa. Vale a pena as outras pessoas também escutar, porque vai ser muito edificante para sua vida espiritual. É isso aí. E você, ouvinte do Juntos por Um? Eu gostaria de fazer um pedido para você. Compartilhe essa programação. Não seja um agente secreto ouvinte do Juntos por Um. Compartilhe essa programação para que mais pessoas tenham acesso a esse papo que a gente está conversando. Gostaria de mandar realmente um abraço para todo mundo que está nos escutando. Termina aqui o Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Até mais. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Fique com Deus, medite na palavra de Deus, que só ela traz crescimento aos nossos corações. Terminamos aqui, ó. Essa gravação foi até a 00:47, meu irmão. Meia-noite e 47. Mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Termina aqui o Juntos por Um. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe. Das 10 à meia-noite, você já sabe, a sua companhia é o... Juntos por Um. É isso aí, é o Juntos por Um. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Termina aqui o Juntos por Um. Tchau, gente. Deus abençoe, hein? Bora aqui dar o tchauzinho característico aqui, ó. É isso aí. Termina o Juntos por Um. Das 10 à meia-noite, sua companhia, você já sabe. Tá parecendo um gravador, bicho. Juntos por Um. Não estamos mais sozinhos, agora estamos juntos por um. Tchau, gente. Deus abençoe a sua vida, viu?